Os números da violência contra a mulher crescem praticamente todos os dias no Brasil. Em Nova Friburgo, nesses últimos dias, pelo menos 3 mandados de prisão contra agressores foram cumpridos. Sem contar o caso recente do tabelião, que matou praticamente toda a família e chocou Nova Friburgo. O assunto violência contra a mulher merece ser debatido, comentado e, sobretudo, combatido. É o tema de hoje do nosso Zoom Painel. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Olá, eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um Zoom Painel e o programa de hoje traz um tema de fundamental importância, um assunto que cada vez mais merece a atenção da nossa sociedade. Para a gente ter uma ideia e abrir assim o programa de hoje, a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, informou que a cada 8 minutos, 8 mulheres sofrem violência física em tempos de pandemia. E após a agressão, 45% das mulheres não fizeram nada. 22% procuraram ajuda da família, 13% ajuda de amigos, 12% apenas denunciaram numa delegacia da mulher, 8% procuraram a igreja, 7% procuraram uma delegacia comum, 7% chamaram a polícia militar e 2% ligaram para a Central de Atendimento à Mulher 180. Vamos então receber aqui os nossos convidados para iniciar o debate de hoje, recebendo no Zoom Painel a vereadora Maiara Felício, também o vereador Max Bill, e o delegado da 151DP, doutor Henrique Pessoa, com quem eu começo o programa de hoje. Algumas leis recentes, elas foram promulgadas a nível estadual, municipal, também nacional, e uma tipificação mais ou menos recente é o feminicídio. Queria que o senhor explicasse para a gente mais ou menos o que é o feminicídio e qual a importância de se concentrar esses dados num tipo de crime específico. Seja bem-vindo ao nosso Zoom Painel. Pois não. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade aí de conversar sobre um tema tão relevante. Na verdade, o feminicídio é uma hipótese qualificadora do crime de homicídio, né? Temos aí o crime de homicídio com uma pena de 6 a 20 anos, algumas circunstâncias que qualificam especialmente a pena. No caso específico, portanto, quando a violência se dá em decorrência ao gênero, no caso, em desfavor de mulheres, existe, portanto, essa circunstância qualificadora.
que só nessa circunstância já eleva a pena de 6 a 20 a 12 a 30. Nós recentemente tivemos um caso na cidade, né, muito específico em relação a isso, e avanço. É um avanço, sobretudo, pelo legislador reconhecer que, de fato, a violência contra a mulher merece aí uma exacerbação, uma exasperação de pena muito expressiva, né? A forma, se não for pela conscientização social, que pelo menos seja por uma punição mais grave. Vereadora Maiara Felício, citamos foram presas por conta de agressões às mulheres. As leis parece que avançam, pelo menos na parte teórica, mas na prática há muito o que se progredir ainda, né? Seja bem-vinda ao Zoom Painel. Pois é, muito obrigada, viu, pelo convite, poder participar e estar ocupando esse espaço, principalmente quando a gente tem a possibilidade de dar voz às mulheres para levantar suas demandas, levantar suas realidades. E, de fato, a gente tem visto uma crescente no cenário pandêmico das mulheres, isso em âmbito federal, né? E municipal não é diferente. A gente tem acompanhado muito de perto as organizações sociais sobre como essas mulheres têm sido acolhidas, né? E o que o nosso município consegue oferecer para que, de fato, elas saiam do... É um debate muito rico. A gente acredita, né, que a população ela traz a demanda, mas ela também traz a solução. E o nosso papel, enquanto poder público, é escutar para a gente poder direcionar uma política de fato efetiva. Vereador Max Bill, você que também atua como policial civil aqui na nossa cidade, a gente trouxe na abertura do programa alguns dados que preocupam. As mulheres ainda denunciam muito pouco esse tipo de caso à polícia, né? Às autoridades competentes para tentarem tomar alguma atitude. É realmente um dado alarmante você atuando aqui na cidade durante algum tempo. Como é que você enxerga as friburguenses nesse caso? Elas realmente procuram ajuda ou ainda é uma questão que precisa avançar? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, meu amigo Vinícius. Um prazer estar aqui com você, junto com o doutor Henrique Pessoa, minha amiga Márcio. Realmente esse é um dado fundamental. Eu acredito que em Friburgo a gente tem até isso um pouco mitigado, tendo em vista que o Estado colocou um aparelho muito importante, que é a DEAN, na qual eu tenho prazer de atuar já há mais de 4 anos. Mas a gente, por diversas vezes, teve oportunidade de falar sobre o tema e até na nossa atividade, a gente percebe que existe uma relação psicológica, uma relação financeira da vítima com o agressor, uma dependência financeira e psicológica que muitas vezes impedem dessa vítima ir até uma delegacia procurar um policial e procurar o auxílio do Estado. Então, assim, o município pode criar algumas ferramentas, políticas públicas para mitigar essa dependência psicológica e financeira. E nós convidamos também a participar do Zoom Painel de hoje a psicóloga Uyara Bittencourt Ferreira e perguntamos a ela se é perfil de um passível agressor. E ela respondeu assim: seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Uyara Bittencourt Ferreira, sou psicóloga e terapeuta floral e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a visão da psicologia diante da violência doméstica. E eu vou começar falando sobre o perfil do agressor. Não é fácil e simples identificar o perfil de agressor de mulheres. Em geral, esses indivíduos são considerados cidadãos comuns, pelo fato de terem uma vida social, são indivíduos que trabalham, né? E existem alguns casos em que a mulher convive um tempo com seu companheiro e não identifica esse perfil, né? Ela vai identificando a partir de um tempo que esse perfil se apresenta. Mas existem alguns comportamentos que podem identificar um possível agressor. Dentre eles interferir no modo de se vestir da companheira, né? Tem o hábito de controlar as redes sociais, fica controlando o uso das redes sociais, humilha e tem o costume de xingar a companheira, a possessividade, ele sempre determina o que o casal vai fazer, ele tem uma mania de interferir nas redes sociais,
o ciúme, o controle. Então, esses comportamentos, eles podem pautar e definir um possível agressor de mulheres, né? E essa violência, ela se apresenta de várias formas, né? Ela se apresenta da forma física, psicológica, sexual, moral. Delegado, em cima disso e até da informação que o Max trouxe para a gente antes do vídeo, a gente consegue traçar um perfil professor aqui em Nova Friburgo? Não me parece uma coisa que se restringe apenas a comunidades carentes aqui do nosso município, né? Daqui a pouco o delegado volta a participar com a gente, então vou repassar essa pergunta ao Max, que também atua há muito tempo como policial civil. E esse perfil, Max, até dando continuidade então à sua última participação, é possível definir, né? Muita gente até de uma forma equivocada associa o crime aqui no Brasil a pessoas com uma situação financeira um pouco pior e tudo mais. Não me parece o caso, né, em nenhum tipo de crime e principalmente na questão da violência contra as mulheres. Você estabelecer esse perfil, mas é inegável que essa situação da possessividade, né, são sinais que a pessoa vai passando que a companheira pode perceber. A questão da agressividade. O que eu percebo assim é que a violência doméstica ela acontece em todas as classes. Muitas vezes, uma classe, até a classe um pouco mais desfavorecida, ela tem até maior facilidade à delegacia, por incrível que pareça, gerar uma repercussão social menor. Muitas pessoas de uma classe mais alta, às vezes a mulher tem a vergonha de ir à delegacia e expor a sua vida. Então, assim, a violência doméstica acontece em todas as classes e a mulher precisa dessas características que a psicóloga falou anteriormente. Agora, vereadora Maiara, a pandemia parece ter elevado esse tipo de violência contra a mulher. É essa a percepção de vocês também? Né, aos quais a gente oferece algum tipo de atendimento, algum tipo de atividade para as mulheres, né, no âmbito municipal, a gente percebe as denúncias chegando com muito mais intensidade. Isso se deve do distanciamento social e a gente precisar muito ficar dentro das nossas casas por conta do cenário. Então, isso acaba possibilitando um aumento no número de violência doméstica e a gente vê tanto as mulheres afetadas quanto crianças dessas mulheres. É algo que chama bastante atenção. Recentemente, a gente fez uma audiência pública lá na Câmara. Nós tivemos várias entidades participando e foi algo riquíssimo, porque, de fato, a gente conseguiu olhar de várias, desde a DEAN ali, né, as comissões responsáveis por deliberar o fator mulher na cidade, até as agentes de saúde que estão rodando os bairros, né, as periferias, e detectando esse tipo de violência nas famílias. Grandioso para a gente conseguiu ter uma escuta mais apurada e ver as dinâmicas, né, as quais a gente consegue detectar esse tipo de violência. A DEAN, né, recebe ali essas mulheres fragilizadas, também que faz esse primeiro atendimento. A gente conseguiu identificar que as agentes de saúde, elas também conseguem ser uma porta de entrada para o acolhimento às mulheres vítimas de violência, e a gente sentiu falta de um espaço muito importante em que a gente entenda um cenário de violência acontecendo, que são as escolas. Então, se as crianças não estão frequentando a escola, né, ali o convívio com as professoras, conseguem dar um direcionamento, conseguem perceber as coisas, até para orientação pedagógica também, a gente vê que a gente perde um aliado num cenário de pandemia, pode estar contribuindo para salvar algumas vidas. Perfeitamente, esse é o dado importante e nós perguntamos então à psicóloga Yara Bittencourt Ferreira se até que ponto esse cenário de pandemia, esse momento difícil vivido pela humanidade, pode contribuir para o aumento no número de casos. Esses comportamentos que foram mencionados, né, que podem definir o perfil de um agressor de mulheres, eles estão pautados em feridas emocionais, né, que são adquiridas lá na infância, no ambiente que o indivíduo se desenvolveu, né, onde pode ter ocorrido
muita agressividade, né, onde esse indivíduo ele foi se desenvolvendo inseguro. Então, todos esses comportamentos que podem definir, né, o perfil agressor, eles estão pautados em feridas emocionais, né, que são relacionados à possessividade, à insegurança, né? A pandemia, de uma forma geral, ela trouxe muito medo, muito estresse, muita insegurança para todos nós, né? E esses fatores, eles interferem e influenciam muito no nosso emocional. Então, esses indivíduos que têm esses comportamentos, né, que podem definir um perfil agressor, né, devido a todo esse estresse, a toda essa insegurança que a pandemia trouxe em questões financeiras, né, em questões de futuro, eles estão potencializando de uma forma geral essas questões emocionais, né, da humanidade de uma forma geral. Então, desses indivíduos que têm um perfil agressor, eles também estão potencializados. Então, as pesquisas estão mostrando, né, que já aumentaram os casos da violência doméstica, justamente por isso. Há um aumento do estresse, há um aumento da insegurança, há um aumento da incerteza financeira, né? Então, isso vai interferir diretamente no emocional desses indivíduos, né, fazendo com que interfira também nesse comportamento que já existe. Então, ele é potencializado, como, por exemplo, de interferir nas redes sociais, né, de querer controlar a rede social da companheira, né? As pessoas estão ficando mais tempo confinadas e a rede social ela acabou sendo um meio para que as pessoas se comuniquem. Então, o agressor ele já tem esse perfil de querer controlar, né, a rede social da companheira, e sendo uma forma de se comunicar, então isso pode se potencializar, ele querer controlar, ele querer interferir nessa comunicação das redes sociais, quando a companheira precisar ir na rua, querer interferir na roupa que ela usa. Então, ou seja, todo esse contexto de estresse e de insegurança, né, que foi potencializado pela pandemia, né, gerando mais estresse, gerando mais insegurança. Agora, Max, essa questão da pandemia ela vai trazer diversos efeitos na economia, na questão política, enfim, eu acho que não há nenhum tipo de contexto que não vá sofrer uma interferência. E é claro que a tendência é pelo aumento de todos os tipos de violência e contra a mulher não é diferente. Nova Friburgo precisa de uma campanha, de um trabalho de prevenção. Como é que você enxerga essa situação, pegando como base o presente e já projetando o futuro aqui na cidade? Não tenho dúvida disso. Friburgo já teve um núcleo da prefeitura que ele pegava a comunicação de violência. Por exemplo, a Maiara citou as escolas. A escola pode ser um local onde a gente venha receber essa notícia de que o hospital, a delegacia da mulher, a gente precisa analisar esses dados de maneira integralizada, de maneira geral. E existia um núcleo na prefeitura. Salvo engano, na época do Rogério Cabral, esse núcleo foi extinto. Isso faz... Diante desses dados, reunindo todos esses dados, você consegue estabelecer os pontos críticos, você consegue estabelecer políticas preventivas para evitar que esses crimes voltem a ocorrer. E acho que a gente tem que retomar nesse sentido. Assim que eu cheguei na Câmara de Vereadores, eu tive a oportunidade de conversar com a vereadora Maiara Felício, que era um desejo meu da gente brigar por uma casa de abrigo temporário. O que é a casa de abrigo? Uma vítima de violência é um exemplo muito corriqueiro que acontece na nossa cidade. Muitas famílias vêm de fora, por exemplo, vêm do município de Rio de Janeiro e habitar um determinado bairro de Friburgo. Vou dar como exemplo o bairro do Cordoeira. Essa família está ali, estabelecida em Friburgo, eles não têm e ocorre a violência doméstica, né? A mulher sofre a agressão e ela pensa 10 vezes para ir à delegacia de atendimento à mulher, porque ela não tem nenhum apoio. Ela vai fazer um registro e vai ter que retornar para casa. Então, uma casa facilitar nesse sentido. Essa pessoa que não tem nenhum amparo de um familiar ou de um amigo para ficar provisoriamente, a casa de abrigo vai atender essa pessoa. Então, assim, até nessa audiência pública que a vereadora Maiara Felício convocou, a gente teve... Eu acho isso um equipamento importantíssimo para a região. Uma casa de abrigo que vem atender toda essa região aqui, Friburgo e os municípios vizinhos.
Esse eu acho que seria um passo importante para a gente colaborar na violência doméstica. A DEAN já realiza um grande trabalho, eu, apesar de ser policial, falo com total isenção. Fui policial da delegacia da 151DP, trabalhei em Cordeiro e sei o trabalho de excelência que a DEAN realiza. Então, essa casa de abrigo eu acho que seria um ponto importantíssimo para a gente possibilitar a maior possibilidade das mulheres estarem registrando essas ocorrências. Esse projeto já foi apresentado, já foi levado ao Executivo? A gente está fazendo um projeto de indicação legislativa, na verdade deve partir do gabinete da vereadora Mayara Felício, e a chefe isso vai estar sendo apresentado. Muito bem, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já com esse debate de fundamental importância para Nova Friburgo aqui no Zoom Painel. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Zoom Painel de volta, debatendo hoje a violência contra a mulher em Nova Friburgo, recebendo o vereador Max Bill, a vereadora Mayara Felício e também um delegado da 151DP, doutor Henrique Pessoa. Mayara, você, em parceria com o Max, criam um projeto de uma rede de dados para análise dos índices de violência contra crianças, adolescentes e mulheres friburguenses sobre o foco de raça e também de gênero. Queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto e como é que ele vai funcionar na prática aqui na nossa cidade. Perfeito. Então, a gente quando se coloca, né, para uma candidatura, para virar um vereador, a gente tem em conseguir colocar os nossos projetos de forma efetiva, né, para dentro de uma Câmara, para aprovação e para execução do próprio prefeito, né. Então, o que a gente acabou percebendo é que, a partir dos estudos que a gente precisava fazer para direcionar a nossa política, faltava conteúdo, que era os números para a gente saber para onde a gente quer caminhar. Então, isso é recorrente, a gente ainda hoje esbarra em divulgação de dados que não tem fidelidade, né, real, e isso é um problema, porque se a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Ele vem muito inspirado no dossiê da mulher carioca, que foi idealizado pela vereadora Marielle Franco, pensando a realidade das mulheres, né, e seus dependentes no meio social. Pensa esse projeto, pensa as parcerias, as articulações do poder público que poderiam estar quantificando, né, esses dados,
pensando também a realidade e especificidade de cada mulher, né, de cada dependente. Se é uma pessoa férica, orientação sexual também, e tudo isso vai agregar para que a gente consiga entender essa realidade no Nova Friburgo, que ainda está muito ilusória, a gente ainda não consegue detectar. Perfeitamente. Delegado Henrique Pessoa, até que ponto ter esses números em mãos para qualquer tipo de violência pode ajudar, de repente, na prevenção e no combate a esses crimes? Olha, pelo que eu tenho visto, né, na verdade, a prevenção é você evoluir no debate público e tentar, de alguma forma, a postura que nós temos, né, uma postura marcadamente machista, uma realidade excessiva com relação a... Né? Então, isso necessariamente vai ter que passar por uma conscientização da população de uma forma geral, e o poder público tem que estar atento a isso também, né? Criar... Eu acho que o mais importante é a questão da casa de passagem, nossa própria estrutura social. Às vezes a gente vai ver que ela se subordina aos maus tratos do marido, né? Ou do companheiro, enfim. Exatamente por potência. Queira ou não, ela fez na delegacia, faz a medida protetiva e depois vai para onde? Vai ter que voltar para o lar, onde ela reside, e é vítima dessas agressões. Então, acho que nesse sentido, a gente tem que evoluir, mais uma vez. É fato que você faz aí de organizações não governamentais, mas é fundamental que o poder público também estruture isso, não é? Porque a delegacia, na verdade, o que a gente quer crer é que a delegacia não vai resolver tudo sozinho, né? Vai ter que ter realmente uma decisão, não é? O ideal é que ela seja inserida no mercado de trabalho, o ideal é que ela tenha toda a estrutura para ela conviver e conseguir se livrar desse jugo aí, desse agressor deliberado. E quanto a nós, homens, né, de que esse é um tema hoje fundamental a ser discutido nesse processo civilizatório aí, que eu quero crer que nós ainda estejamos. Vinícius, diga, Mayara. Ainda com a fala é importante a gente frisar a participação dos movimentos sociais nessa conscientização, né? E a gente tem vários protagonistas importantes na cidade atuando há muitos anos. Então, eu venho dos movimentos sociais, né? O Império das Negras vem do preto, né? E a condição da mulher friburguense, a gente chama de afro-friburguense, e os coletivos que vêm junto, né? Então a gente tem aí o Tecle Mulher, que atua muito, a gente tem as Mulheres na Serra, que nasceram, né, a partir do... A gente tem a galera do Laço Branco, a gente tem as mulheres do Ana Montenegro, e são riquíssimos, né? Teve uma ação que a gente fez no 8 de março, todo dia 8 de março nós estamos na rua, né? De forma pedagógica até, porque muitas das vezes as mulheres nem entendem que estão num cenário de violência. A gente formulou um violentômetro muito interessante, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas em algum outro momento a gente consegue apresentar. As mulheres vão conseguindo perceber quando a violência ela vai se intensificando e que aquilo é uma violência, né? E teve uma repercussão muito grande, porque quando a gente está na rua e conversa com as mulheres trabalhadoras, as mulheres que estão ali transitando, é que a gente tem muito trabalho pela frente. E aí, quando a gente ocupa, de fato, um espaço de poder público, é continuar nessa pegada, eu costumo falar em todo momento, que é uma corrida contra o tempo, porque a gente sabe muito bem a realidade que a gente experimenta no nosso... a gente dá conta delas. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, essa identificação, porque uma coisa que se debate muito hoje, depois do caso do tabelião, que vitimou praticamente uma família inteira aqui em Nova Friburgo, é um caso que repercutiu de maneira nacional, muita gente tem colocado a seguinte questão, não é surto, né? A pessoa já tem uma predisposição e isso precisa ser identificado. Então nós perguntamos à psicóloga Yara Bittencourt Ferreira se realmente a psicologia tem uma avaliação mais concreta dentro desse contexto. Em 1979, uma psicóloga norte-americana
definiu o relacionamento abusivo em ciclos, né? E esse ciclo ele ocorre em 3 fases, sendo a primeira fase denominada aumento da tensão, onde ocorrem a perda de controle, ocorrem as ofensas, a humilhação, o sexo forçado. A segunda fase denominada explosão, onde é o ataque violento, né, a agressão mesmo em si, os socos, os tapas e os empurrões. E a terceira fase, né, que é o terceiro momento, denominado a lua de mel, onde há o arrependimento de todo o ocorrido e começam as juras de amor, os pedidos de desculpa, os presentes. Então, o relacionamento ele acaba ficando pautado nesse ciclo, onde de tempos em tempos ele se repete, se tornando um relacionamento tóxico e abusivo. E isso diferencia o relacionamento abusivo, né? Todo esse ciclo, essas fases, né? Onde ele começa com a perda de controle, com as ofensas, depois vai para a parte agressiva, né? Com socos, com tapas, e depois essa fase de mil maravilhas, onde há o arrependimento e a promessa de que não vai mais acontecer. Então, esse relacionamento abusivo, né, tóxico, ele não é visto como um surto, né, pois normalmente ele é pautado nesse reforçamento desse ciclo, né, que vai se repetindo. Os surtos, eles são caracterizados por um funcionamento psíquico diferente. E muitas vezes, vereadora Maiara, isso acontece até por uma questão que o Max trouxe, o medo da mulher denunciar, porque existe uma dependência com relação ao companheiro, seja financeira, seja afetiva, e há uma nova lei sua e do Dirceu Tardem que cria o Programa de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência, já sancionada com auxílio, com medida protetiva. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa ferramenta que passa a funcionar aqui na nossa cidade. A gente tem dado passos importantíssimos para a nossa cidade e a gente fica muito feliz de poder estar protagonizando isso, né, vindo a partir dos nossos gabinetes. Gosto de falar que não é uma lei apenas minha, né, e também o vereador Dirceu Tardem também foi um grande aliado e a lei é dos dois, mas toda a casa legislativa comprometida com o tema. Então, quando a gente coloca uma pauta dessa magnitude lá dentro e vê cada vereador falando sobre suas percepções, né, e agregando positivamente, é uma coisa de muito orgulho. A gente tem conseguido experimentar isso dentro da Casa Legislativa, da Câmara, e dar gás para a gente continuar trabalhando, né? Como foi mulheres muitas das vezes deixam de sair do ambiente de violência por conta da dependência financeira. E a gente vem para tentar romper com esse ciclo em formato de lei. A gente se utiliza das últimas demandas, conseguindo fazer com que a gente estipule um programa para se utilizar do Fundo Municipal, do Fundo Federal, do Fundo Estadual de Assistência Social para direcionar esse tipo de política e também proporcionando o debate de novos equipamentos inexistentes na própria Secretaria da Mulher, né? Então, isso tudo vem contribuindo, a gente consegue levantar esse debate, fazer com que essas mulheres cada vez mais tenham ali a ciência dos seus direitos, né? E trabalhar em conjunto. Então, como é que funciona, né? Que tem uma medida protetiva, ela consegue se direcionar até a Secretaria de Assistência Social, apresentar a documentação e, a partir daí, né, ser beneficiada pelo auxílio moradia. É muito importante falar que quando essa mulher se apresenta à Secretaria, né, seja através do CREM ou qualquer outra ferramenta, né, da Secretaria, ela já vai estar adentrando as políticas públicas direcionadas para as pessoas vulneráveis. Então, a gente está falando sobre qualificação profissional, né, para ela e seus dependentes. A gente está falando também do balcão de emprego disponível e preferencialmente a essas mulheres. Então, assim, é um projeto riquíssimo que é assim, um dos passos que a gente vem dado para mudar a realidade de algumas friburguesas. Muito orgulho de estar dividindo isso com tantos outros vereadores. Legal demais. E, delegado doutor Henrique Pessoa, uma lei estadual também
mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar terão prioridade de inclusão nos programas sociais de saúde, geração de empregos e renda, gerenciados ou financiados pelo governo do estado. Ou seja, pelo menos na teoria, essas questões avançam, né? O senhor acha que com isso as mulheres podem sentir um pouco mais de segurança e procurarem a delegacia, fazerem esse tipo de denúncia e até evitar a questão da agressão? Olha, sem dúvida, né? Políticas públicas são fundamentais, não é? Mas é preciso que nós realmente tenhamos acesso a elas, que elas possam realmente ser efetivadas. Além do papel, é preciso que essas políticas estejam disponíveis. E sem qualquer tipo de burocracia, porque quem trabalha em delegacia sabe que, invariavelmente, são situações emergenciais, que nós precisamos, não é? A mulher sair muitas vezes com uma medida protetiva, não é somente isso que ela precisa. É preciso formalizar, é preciso que ela saia e sequer volte para casa, entendeu? Em que ela tenha um mínimo para que ela possa se sustentar em caráter emergente. Muitas vezes a gente esbarra nessa burocracia, né? É preciso que o tema seja tratado em todos os níveis, né? Conforme a vereadora Maiara e também o vereador Max Bill, né? É preciso que a Câmara esteja integrada com concretas e muito eficazes, muito rápidas, porque eu acho que no nosso caso tudo é urgente, né? Nós estamos falando aí de sobrevivência das mulheres, né? E que elas possam, sobretudo, se sentirem minimamente pelo poder público, para que elas possam tentar compreender que estão nesse ciclo da violência que a psicóloga falou, né? Porque a tendência é a pessoa se acomodar, sabendo que não tem uma perspectiva, se acomoda e continua. É preciso que ela tenha segurança suficiente em todos os aspectos, segurança legal, segurança financeira e até segurança afetiva dos demais familiares para tomar uma iniciativa dessa natureza. Porque muitas vezes ela se vê impelida até por valores religiosos, tomar uma determinada medida, e isso é um desprestígio, é um desfavor que, eventualmente, a religião presta a essa mulher. Está fazendo com que ela se coloque como vítima de um predador, né? E é que nesse políticas públicas têm que respaldar as mulheres para que tenham coragem de quebrar o ciclo da violência. Então, vereador Max, a partir de agora, a missão da Câmara é realmente fiscalizar o Executivo para que essa lei seja cumprida, para que as coisas realmente funcionem e a mulher possa ter segurança para procurar os direitos dela. Exatamente. A Câmara tem debatido bastante o tema e até, assim, para mim, foi uma surpresa. A gente, né, eu que já tinha, né, essa afinidade com o tema, tendo visto trabalhando a DEAN, mas eu vejo diversos vereadores trazendo o tema, a própria vereadora Priscila Pita, a vereadora Vanderleia, outros vereadores também, vereador Disseu, diversos vereadores debatendo o tema. Gente, a gente precisa muito do Poder Executivo, né? A gente está falando da situação da Casa de Abrigo, isso depende do Poder Executivo. O papel da Câmara é fazer a força política, utilizar a força política, e aí a força política no bom sentido, né, de convencer o prefeito a estabelecer essa Casa de Abrigo, ou até mesmo uma parceria com o governo do Estado. Então, essa é a força que a Câmara pode utilizar. O debate está sendo amplo, por diversas vezes o tema foi trazido para casa e os vereadores demonstraram muito interesse sobre o tema. Talvez até pelo momento da pandemia e dessas notícias de diversos crimes, esse último crime que abalou também. Depois eu vou até trazer alguns dados sobre o feminicídio em Nova Friburgo de 2017 para cá, né? Eu vou te apresentar os números e a taxa de resolução, né? Evidentemente eu tenho esse traço policial e a nossa taxa de resolução em Friburgo, que é bastante efetiva. Perfeitamente. E dentro desse contexto nós conversamos mais uma vez com a psicóloga Yara Bittencourt Ferreira e perguntamos até que ponto sofrer um tipo de agressão como essa, a violência doméstica, a violência contra a mulher, pode interferir no andamento da vida dessas mulheres. As mulheres que sofrem violência doméstica estão com baixa autoestima, inseguras, falta de confiança em si mesmas, sentem medo, vergonha e constrangimento da situação, as impedindo de buscar ajuda de imediato. Então é muito importante que quando essas mulheres buscarem amigos, familiares, que eles as acolham,
né, e que as encorajem a buscar ajuda. Questões financeiras, os filhos, são diversos fatores que influenciam para que as mulheres não busquem ajuda. Mas agindo assim, elas estão apenas reforçando esse ciclo do relacionamento abusivo, né, e fazem com que o agressor não se sinta responsabilizado pelas suas atitudes. Esses fatores, como baixa autoestima, falta de amor próprio, insegurança, medo, também estão pautados em feridas emocionais que as mulheres carregam, né? E isso vai refletir em diversos fatores da sua vida. Vai refletir nos seus relacionamentos de amizade, nos seus relacionamentos com familiares, vai refletir na sua vida profissional, né? E vai refletir também na sua relação que, no meu ver, é a principal, que é a relação consigo mesma, né? Então é muito importante que essas mulheres resgatem o seu amor próprio, resgatem a confiança em si mesmas, resgatem essa segurança, né? Busquem ajuda para que elas possam ter uma vida mais equilibrada, com mais bem-estar, né? E que sejam mais felizes. Vereadora Maiara, é claro que agora a gente vai ter uma lei aqui em Nova Friburgo que dá um direcionamento melhor às mulheres que são vítimas de agressão, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é feito esse trabalho pelas ONGs aqui da cidade, até mesmo alguma das quais você faz parte, como comentou aqui no Zoom Painel de hoje. Que eu idealizei junto com mais 4 amigas, né, pensando na realidade da população preta friburguense. A gente entendeu, né, para além das atividades de rua, né, as maquiagens, que fala sobre a autoestima desse povo, além da gente fomentar atividade de cultura com dança, com coral, a gente entendeu que muito do que nos atravessava, né, era coletivo. Então, a gente precisou, né, passar por um momento muito difícil do grupo para entender que a gente tinha muitas questões psicológicas a serem resolvidas em conjunto, né? Então, a gente tem a atividade de roda de conversa com psicólogos, onde a gente consegue falar sobre as mazelas, né, da nossa população e conseguir ali ter um manuseio para a gente seguir em frente. Hoje, o psicólogo que idealizou essa atividade dentro do Império das Negras é meu chefe de gabinete até, participa muito, né, está sempre com uma escuta muito apurada para esse trabalho, mas a gente sabe que também outras instituições têm esse tipo de atendimento, né, que fazem atendimento desde forma gratuita até em preços populares. A gente tem também a galera da assistência jurídica, que atua diretamente nos casos mais complexos, né, e que vem dando suporte a essas mulheres também. A gente tem grupo de estudo para que cada vez mais elas consigam detectar, né, ali os quadros de violência e também pensando para frente, pensando o futuro, né? É muito interessante que a gente consegue manusear na cidade. É um grupo muito rico, né? Estou falando do Império, mas represento todos os outros grupos, porque são trabalhos de muitos anos e a gente vai avançando para que cada vez mais essa violência e a consciência das mulheres, né, estejam inteiras. Esses grupos eles podem ser acessados pelas redes sociais, no caso, quem quiser fazer parte. Isso. As atividades agora estão acontecendo de forma remota, né, por conta da pandemia, mas acredito que conforme for avançando a vacina, volta a funcionar presencialmente, mas acho que pelas redes sociais as pessoas conseguem entrar em contato, se cadastrar, se for necessário, e participar. E a questão do tratamento, sem dúvida, é muito importante, então nós conversamos com a psicóloga Yara Bittencourt Ferreira e perguntamos como proceder, talvez, para buscar um tratamento após esse tipo de violência. É muito importante que essas mulheres que sofrem violência doméstica busquem ajuda. Essa ajuda pode ser feita de forma individual ou em grupo. Existem grupos com psicólogas aqui em Friburgo que fazem esse trabalho de ajuda às mulheres que sofrem violência doméstica. E essa ajuda também pode ser feita individual através de psicoterapia. Existem várias linhas, né, que a mulher pode experimentar para ver com qual ela se identifica, para que ela resgate esse amor próprio, essa autoconfiança, essa segurança em si mesma, né, para que ela
viva mais feliz e melhor. É importante também ressaltar que é muito importante que os homens, né, agressores, também busquem ajuda. Né? Como eu já disse anteriormente, todas essas questões relacionadas à insegurança, à agressividade, à falta de amor próprio, estão relacionadas a feridas emocionais que o indivíduo traz, né, com ele. Então é muito importante entrar em contato com essas questões emocionais para que haja mais clareza do funcionamento psíquico por trás desses comportamentos, né, tanto das mulheres quanto dos homens, né, para que esses ciclos, né, de relacionamento abusivos não aconteçam mais. Então é muito importante as mulheres e os homens buscarem ajuda psicológica, né? Isso pode ser feito de forma individual ou em grupo. Vereador Max, a gente percebe que é uma questão bastante complexa, que envolve não apenas a mulher, como também o homem, e são vários os tipos de violência. Inclusive, foi aprovada pela Câmara de Vereadores a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, um projeto apresentado por você, né? O prefeito sinaliza colocar em prática em breve, porque também seria mais uma ferramenta para combater não só esse tipo de crime, como também os demais aqui na cidade. Eu não tenho dúvida disso, o avanço que vai ser essa criação dessa Secretaria de Segurança Pública. Friburgo ainda é uma cidade muito segura, né? Nós estamos aqui com o doutor Henrique, mas a gente precisa estar à frente do crime. Existe um processo, né, de interiorização do crime que acontece em todo o Brasil, né, e muito especialmente no Rio de Janeiro, então a gente precisa avançar. E a Secretaria de Segurança Pública visa exatamente isso. A gente está dando um exemplo hoje da violência doméstica. Esses dados que a lei que eu fiz juntamente com a vereadora Maiara, isso podia estar tudo sendo trabalhado dentro da Secretaria de Segurança Pública. A gente, com dados corretos, com dados coerentes, estabelecer a política pública para prevenir, né, no sentido de prevenção. E a Secretaria de Segurança Pública está agindo juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né, e com os demais órgãos de segurança. Então, assim, eu acho que vai ser um grande avanço para Nova Friburgo, sem contar a questão que você tem a facilitação de receber verba federal para equipar a nossa Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal hoje realmente, assim, atua de maneira precária, né? Viatura, a última vez que eu estava com uma viatura só, o telefone tocou aqui, só tinha uma viatura, o fardamento, eles mesmos compram o próprio fardamento, então assim, não é uma maneira correta de se tratar. Eu que tive a oportunidade de trabalhar na antiga delegacia da Vila Amélia, sei como que um policial, né, como um agente do Estado sofre quando ele é abandonado pelo próprio Estado. E o prefeito Johnny Maico já assinou positivamente. Só para concluir, Vinícius. Eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito, ele sinalizou, existe uma reforma administrativa sendo construída e ele prometeu que assim que ele for debater o tema específico dessa área, que ele vai me convidar, juntamente com o vereador Wallace Merchioro, que também é um entusiasta do tema, para a gente, enfim, estabelecer essa Secretaria de Segurança Pública no município. Delegado, posicionando Nova Friburgo com relação aos demais municípios de igual porte, aqui no estado do Rio, por exemplo, os índices de violência contra a mulher e também demais crimes, eles são altos, eles são moderados. Me parece também que a ação da polícia aqui em Nova Friburgo é muito efetiva, né? São muitas apreensões, são muitas operações que são feitas. Então, como é que é a avaliação hoje desse quadro de violência aqui na nossa cidade? Olha, lamentavelmente, né, eu acho que não existe município, não existe localidade que esteja isenta da violência doméstica, né? E Friburgo, né, como uma cidade grande, efetivamente que isso ganha uma certa, ganha uma maior visibilidade, não é? Por outro lado, nós temos aqui uma DEAN, né, muito eficaz, pelo menos nas últimas metragens que foram feitas no que refere à atividade operacional da DEAN, a DEAN de Nova Friburgo era uma das que mais prendia no estado, ou seja, lamentavelmente, é fato que isso ainda não tem uma relevância para diminuir a violência doméstica, mas pelo menos a que é boa da doutora Mariana Toné, Leopoldo, Ramon, o próprio Max Bill, enfim, todos os colegas que de forma tão eficazmente trabalham, tem dado a resposta efetiva, né?
Só que, como eu costumo dizer, a violência doméstica não é só um assunto de polícia, mas também um assunto de polícia. Né? Então, nesse sentido, eu aproveito aqui o ensejo, Vinícius, parabenizo aí os vereadores, né, que têm essa perspectiva aí da criação de todo um aparato público aí para o devido suporte da mulher vítima de violência. E digo que a 151DP, qualquer que seja a operação, nós estamos de alguma forma emparcerando com a DEAN, porque a DEAN tem uma atividade mais específica, mas isso é um trabalho a ser desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que eu gostaria de deixar aqui esse recado de que, não obstante nós termos números altos, lamentavelmente altos, né, pela própria estrutura social aqui da cidade e do país de uma forma geral, por outro lado, nós temos uma DEAN e uma 151DP, ou seja, os aparelhos públicos no âmbito da segurança pública, e incluo também a PM, né, com a Patrulha Maria da Penha. Eu acho que, se não está adequado, pelo menos nós nos desdobramos a fazer com que esse problema seja enfrentado de forma muito adequada e eficaz. Agora, vereadora Maiara, a média de atendimentos no CREM, aqui de Nova Friburgo, segundo dados, é de 14 por mês. 50% por violência moral e pelo menos 20% por violência física. Você comentou a respeito de uma audiência pública que aconteceu recentemente aqui em Nova Friburgo, na Câmara de Vereadores, exatamente para debater esse tema. Esses dados foram levantados e o que foi colocado para tentar reduzir esse número de atendimentos, não por, de repente, medo da mulher denunciar, mas realmente para que a gente possa diminuir os números da violência contra a mulher aqui na cidade? Eu acho que um número tão alto por mês, a gente tem que primeiro se debruçar a qualidade do atendimento, né? Quando a gente fala de uma falta de mão de obra. Então, por exemplo, a gente sabe que o CREM tem um trabalho de excelência, as profissionais são super comprometidas, né, com a pauta, mas elas estão sobrecarregadas, né? Se a gente tem uma coordenadora que também faz o papel do jurídico do equipamento, a gente está falando sobre um trabalho que pode ser comprometido por falta de mão de obra. Então, é uma discussão que a gente tem levantado. O Max anteriormente falou da reforma administrativa e as mulheres têm que estar nesse radar, porque a gente já tem uma dificuldade de fazer com que essa mulher entenda que ela está sob violência, para que ela tenha coragem de denunciar, para que ela seja exposta dentro de uma delegacia, né, que é ter que falar tudo o que aconteceu, né, voltar no lugar da violência para poder executar a denúncia e chegar num equipamento que tem poucas mulheres ali dispondo do trabalho. Então, é uma coisa que a gente precisa frisar bastante, a gente precisa debater bastante, porque é um lugar de poder público, precisa funcionar na integralidade, com a dignidade das trabalhadoras, para a dignidade das mulheres em situação de violência. Esse é um debate muito importante, muito rico, mas infelizmente nosso tempo terminou aqui no Zoom Painel de hoje. Agradecendo a cada um dos convidados, vereadora Maiara, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Queria deixar um recado para quem está assistindo, para dizer que você é peça fundamental para que cada vez mais as mulheres se sintam confortáveis de denunciar. Quem de nós, né, nunca presenciou uma briga domiciliar, um momento difícil, né, seja em âmbito psicológico ou de violência física mesmo. Então, a gente sabe que a nossa realidade ela precisa ser mudada o mais rápido possível e a gente conta com cada um de vocês, porque juntos a gente consegue chegar lá. Delegado Henrique Pessoa, obrigado pela presença, participação aqui no Zoom Painel. E as mulheres que se sentirem acuadas, ameaçadas, a questão é realmente procurar ajuda, é denunciar, é evitar que o problema seja ainda maior, né? Muito obrigado. Relevante, né? Que embora eu não esteja atuando diretamente na DEAN, mas isso é um tema que fatalmente diz respeito a qualquer pessoa e, de modo especial, a qualquer autoridade policial, né? Eu gostaria aqui só de deixar um recado, além de parabenizar os demais debatedores aí, a psicóloga, a doutora Yara, o Max Bill e a vereadora Maiara, eu gostaria de dizer apenas uma coisa: briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Lamentavelmente, às vezes, a gente não pode ficar omisso em relação a isso, para não ver chegar numa situação extrema e irreversível, como lamentavelmente nós vimos recentemente aí, pessoas ditas de bem, pessoas de alto poder aquisitivo, que acabaram por fazer, né,
Desculpa, tamanho desastre na nossa cidade aí. E parabéns à iniciativa de discutir um tema tão relevante. Muito obrigado. Importante. Obrigado, delegado. Vereador Max Bill, obrigado pela presença e participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo Vinícius, né? Foi um prazer estar aqui conversando com a Mayara, com o doutor Henrique. E só para finalizar, e para a gente ver a importância e como as mulheres devem acreditar na DEAN, na Delegacia da Mulher, que realmente tem um atendimento especializado para elas, nós tivemos em 2017 um feminicídio, 2019 2 feminicídios, 2021 estamos com 3, 2018 e 2020 não ocorreram feminicídios na cidade. E 2017, 2019 e 2021 nós tivemos uma taxa de 100% de resolução. Ou seja, todos os autores foram indiciados, foram presos e estão pagando pelos crimes que cometeram. Então, assim, a DEAN é um equipamento muito importante. Você, mulher que está sofrendo agressão, utilize desse equipamento, porque você vai realmente ser ajudada. Eu tenho certeza que outras cidades gostariam de ter um equipamento dessa importância. E eu queria deixar também o número do Ligue 180. Eu trabalho diversas investigações do Ligue 180, e é uma importante ferramenta para você realizar uma denúncia. Seja um vizinho, você pode realizar de maneira anônima essa denúncia e ela vai ser encaminhada para a delegacia, tá bom? E mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Perfeitamente, muito obrigado aos convidados e a cada uma de vocês que esteve com a gente em mais um Zoom Painel. Voltamos na semana que vem com um novo assunto referente e importante para Nova Friburgo e também para a região. Até lá.